Iniciando, então, a nossa gravação e vou projetar a nossa tela aqui e vocês conferem comigo aí. Guilherme, consegue me ouvir bem? Isabelle, Luiz Felipe, Marco Túlio, tá tudo ok? Quem está aí com o microfone, pode... Isso, ok. Nós vamos, então, projetar a tela aqui para vocês, tá ok? Tranquilo? Só um minutinho. Ok, então. Vamos lá. Projetando, então, a nossa tela, e aí vocês me dão um ok, ver se estão... Um minuto. Consegue visualizar a nossa tela? Consegue. Consegue, ok. Na nossa última aula, né, conferindo aqui onde nós paramos, nós estamos, né, comentando com os senhores a parte de modelos atômicos, e nós paramos aqui no modelo proposto por Dalton. Tá lembrado disso aí, colegas? E aí, nesse modelo proposto por Dalton, nós tínhamos comentado, né, que o átomo, né, proposto por Dalton, foi o primeiro modelo científico baseado já na matemática, na física, na matemática, na física newtoniana, vamos dizer assim, na física clássica, né, melhor dizendo, né, ainda não existia física newtoniana, mas baseado naquela questão da conservação da massa, né. Mas aí teve alguns equívocos, a gente mostrou para vocês que o principal é que os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa, e hoje nós sabemos que não, né, que nós temos a questão dos isótopos, eu mostrei para vocês, a questão, por exemplo, do carbono 14, né, foi isso aqui que nós trabalhamos com vocês, né, falei do carbono 14, falei do carbono 12, e que são átomos no mesmo elemento químico, porém, né, carbono 14 e carbono 12, porém, eles são, apresentam massas distintas, são isótopos, né? ISO igual, P próximo, apresenta o mesmo número próximo, é o número atômico, é o elemento químico carbono, que caracteriza o átomo de um determinado elemento químico, é o seu número de prótons, é o seu número atômico, porém, tem massas atômicas diferentes. Então, aquele princípio lá de Dalton estava equivocado. E aí a gente falou um pouquinho aqui da questão da reorganização, que as reações químicas elas passam, na verdade, de reorganização desses átomos. Quando a gente pensa em eletrosfera, sem dúvida, isso está correto. Então, foi o modelo atômico de Dalton que nós mostramos para vocês, e aí nós paramos aqui. Confere com a gente ou não, pessoal? Bom dia, bom dia. Quem não tinha entrado ainda, né, que entrou hoje, a gente deu uma pequena introdução aí sobre modelos atômicos na nossa primeira aula, tá? E aí a gente continua aqui exatamente nesse tópico, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu esqueci de pôr, só um minutinho. Vocês me ajudam aqui só um minutinho. Passar uma linha aqui. Só para a gente não perder o marco aqui, né? Então, essa disciplina nossa é Química Geral. Esqueci de colocar, vocês me desculpem. Hoje é dia 7, né? A gente está na véspera do Natal. A gente vai na véspera mesmo, no período das vésperas. E quem aí está entrando na sala hoje, né? O meu nome é Ana Carla, tá? E nós vamos estar trabalhando química aí com vocês. E a gente já começou falando aí de modelos atômicos. Bom, então vamos lá. Essa parte, né, evolutiva aqui dos modelos, evolução dos modelos atômicos, né, a gente vai trabalhar desde o modelo atômico de Dalton até o modelo atômico de Bohr, né, de 1808 até 1913. E a gente falou um pouquinho antes disso, né, que era aquele pensamento filosófico, a lógica, a intuição. E daí, nós tínhamos um modelo, né, então, simultaneamente aos trabalhos de Dalton, né, foi desenvolvido também
a questão elétrica da matéria, né? Isso foi por volta do século XIX. E aí, esse grande cara aqui, né, famoso, Stone, né, ele chegou a uma conclusão brilhante, né, que admitiu, então, a questão da... A gente já tinha o conhecimento da eletricidade, e admitiu que a eletricidade estava associada aos átomos. Opa, algo diferente surge aí. Né? E que por volta de 1874 e 1891, essa eletricidade associada aos átomos, eles deram o nome de elétron. Aí surge aqui, né, o nosso marco, o nosso conhecimento hoje é o elétron. Né? Então, está aqui o nosso pequeno conhecimento. Ele surge por volta disso aqui, 1891, historicamente falando. Né? E esse elétron, para a unidade de carga elétrica negativa, né? Foi dada uma característica para ele de carga negativa. Então, esse conhecimento do elétron, ele vem agora para revolucionar esse modelo atômico proposto por Dalton, que era o quê? Uma esfera maciça, compacta, indivisível e neutra. Né? Tinha as características neutras. E aí, então, né, esse cara aqui que era o Thomson, né? Propriamente aí pegou todos esses conhecimentos aí do elétron e começou então a fazer essa associação, que nada mais é, né, que juntou, isso surgiu lá anteriormente, mas ele só, né, pegou, juntou tudo isso e reorganizou. E aí foi ele, né, na verdade, o mentor, na verdade, o que reorganizou esse conhecimento, dizendo então, né, que esse elétron ele faria parte do átomo, ou seja, seria uma partícula subatômica. Então, ele realizou, né, uma série de experiências utilizando, né, o que nós conhecemos hoje, que são chamados tubos de raios catódicos, nada mais é o tubo, né, da TV, que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, se eliminante, então, né, os tubos interiores de televisores, e nesse tubo era efetuada uma descarga elétrica através de gás rarefeito, certo? E o que ele pôde observar com isso? O que ele observou com isso foi nada mais, nada menos, né, pela aquela limitação naquele presente. Pessoal, vocês estão enxergando aqui o que eu estou aumentando, tá ok? Pessoal, bom Sim, dia. professora. Tá ok, a gente está enxergando. Tá ok, tá, muito obrigada. Em 1897, a partir desse conhecimento do elétron, então, né, nessa experiência, das várias experiências que o Thomson realizou, ele pôde observar, então, né, que havia, né, nesses tubos, aí, a partir que ele aplicava uma diferença de potencial, então, como eu falei, já conhecia a eletricidade, e que tinha uma fluorescência. Né, a partir desse experimento, ele observou, então, uma fluorescência. Né, no caso aqui, uma fluorescência esverdeada. E, logicamente, né, ele chegou, então, a essa existência dessa fluorescência, ela estava relacionada com partículas de carga negativa, e que essas partículas de carga negativa, elas sairiam do átomo. Opa, mas o átomo não era aquela esfera maciça, compacta, indivisível, que era a menor partícula? E como é que agora eu tenho partículas negativas que dão, né, esse movimento, esse fluxo que até então não se conhecia ainda, né, conhecia a eletricidade, e que poderia sair do próprio átomo. Então, o átomo sai aquela ideia, né, daquela partícula maciça, compacta. Ela é composta de algo a mais. Alguma coisa a mais existe nessa partícula que antes foi chamada de maciça compacta. E aí Thomson, né, através desse experimento, ele provou que os elétrons eram dotados de carga elétrica e de massa. Isso aqui é brilhante, né? Olha lá, essa partícula tinha carga e tinha massa. E que fazia parte da matéria. E como desde lá antes de Cristo dizia que tudo no nosso universo era constituído de átomos, estava correto. Então, dentro desses átomos, eu tinha mais alguma coisa, que eram os elétrons.
Isso aqui faz-se uma grande, né, revolução no modelo, nesse modelo atômico que nós temos, né, dentro é um marco revolucionário, que ele sai dessa condição que o átomo era aquilo indivisível, mas não, agora eu tenho algo associado a esse átomo, menor do que o átomo. E, a partir disso aí, o Thomson propõe esse modelo atômico, né, que tem uma revolução. Qual é o modelo atômico de Thomson? Ora, no modelo atômico era que eu tinha, né, essa cor aqui é azul, né, escuro, era uma esfera com carga elétrica positiva. Mas relembrando com vocês, eu não conhecia prótons. Conhecia-se características positivas, ou seja, o inverso do negativo. Mas isso não era chamado de prótons, não se conhecia isso aqui ainda, né? Mas eu tinha uma esfera maciça com características contrárias a esses pontinhos amarelos. E o que eram esses pontinhos amarelos? Eram as partículas de carga elétrica, as quais chamamos de elétrons. Mas no somar da história, né, no somar dos frigir dos ovos aqui, essas partículas negativas, elas se anulavam com essa característica positiva dessa esfera. Então, no final da história, o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Ou seja, a gente continua ainda com aquela questão da neutralidade da matéria. Lá anteriormente, Demócrito já falava que era neutro, Dalton falou que era neutro. E o Thomson continua falando que é neutro. Mas, porém, contudo, entretanto, eu tenho elétrons, eu tenho partículas negativas. Algo menor do que antes se pensava que poderia ter. E está no átomo. É o modelo, né, que foi conhecido, né, projetado como pudim de passas, ou seja, as passas eram os elétrons, e essa parte, né, maciça aqui era a parte positiva, mas não se conhecia próton ainda. Até aqui, pessoal, tá ok? Tá claro isso ou não? Sim ou sim? Está claro, professor. Tá claro, então vamos continuar. Bom, então, aí surge, então, um novo modelo atômico, né, um modelo atômico de Thomson. Aí, historicamente, né, esse outro, né, grande cientista aqui, uma grande contribuição, é chamado, né, Ernest Rutherford, ó, de 1871 a 1937, que é, né, o período de discípulo de Thomson, né, estudou com Thomson. E aí, em 1908, ele realizou uma experiência que lhe permitiu propor um novo modelo atômico. Então, ele era aluno lá do Thomson. E, a partir de um experimento que ele fez, ele chegou a algumas conclusões básicas. E a gente vai falar disso de uma forma bem simplificada aqui, né? E qual foi o experimento que o Rutherford fez? Vamos pensar de uma forma macro para a gente entender isso melhor. Que é só uma visão macro, para ficar um pouco mais claro para nós. O Rutherford teve, na verdade, esse raciocínio. Isso aqui a gente está traduzindo em palavras, né, para ficar um pouco mais tranquilo. Quem é que quer fazer essa leitura para nós aqui? Que aqui, ó, o que o Rutherford pensou? Ele imaginou assim, eu tenho um caixote de madeira fechado. Na verdade, não foi isso que o Rutherford pensou. A gente só está traduzindo isso dessa forma para ficar mais claro para os senhores, certo? Cujo conteúdo está fechado. Então, eu não sei o que tem lá dentro. E eu vou fazer um experimento para eu ter uma ideia do que possa ter lá dentro. Então, qual que vai ser o experimento? Eu vou, né, atirar nesse caixote de fora e vou ver qual que é o comportamento, né, das balas em relação ao conteúdo interno que está lá no caixote. E a partir do comportamento das balas em relação ao conteúdo interno do caixote, eu vou poder tirar alguns questionamentos. Foi mais ou menos esse o raciocínio que o Rutherford fez. Tá claro até aqui? Sim.
Sim, tá ok. Então, amigo, lê para nós aqui qual foi a primeira hipótese que ele traçou para esse experimento que ele propôs. Na verdade, o experimento não é isso, né? É uma ideia macro. Como que seria as hipóteses que ele pensou a partir do experimento, e daqui a pouco eu vou mostrar aí o que ele fez de fato, mas isso aqui é só para a gente ter a ideia como ele planejou. A primeira hipótese, qual foi? Primeira hipótese. Se as balas ricochetearam, não atravessando o caixote, concluímos que dentro deve haver algo como concreto ou ferro maciço. Ou seja, bateu a bala lá dentro do caixote, você está com o caixote fechado, você não sabe se ele está vazio, se ele tem alguma coisa. Se você atirar e a bala não passar, né, ela retornar, significa que tem algo maciço lá dentro, compacto. Pode ser, por exemplo, dentro do nosso conhecimento hoje, pode ser o quê? Concreto, pode ser ferro, algo que tenha uma alta resistência, né, de perfuração. É esse o raciocínio que a gente tem hoje. Tudo bem? Essa seria a primeira hipótese. Qual que seria a segunda hipótese? Se as balas o atravessarem, concluímos que ele deve estar vazio ou então contém matérias leves, isopor, serragem, similares. É o que nós temos conhecimento hoje. Eu atirei dentro do caixote fechado, que eu não sei o que tem. Se as balas passarem completamente livre, leve e solta, ou está vazio, ou tem alguma coisa com essas características aqui. E a terceira hipótese? Professora, Sim. se me permite um questionamento sobre essa segunda hipótese, eu também não Uhum. poderia ter um modelo em que eu tivesse, sim, matérias que fossem intransponíveis, como concreto ou ferro maciço, e ter entre essas matérias espaços vazios, também funcionaria para essa segunda hipótese, sim? Funcionaria. Ou seja, teria algo com espaços vazios. Exatamente. Né? Eu teria algo com espaços vazios. Por isso, quando eu coloco isopor, isopor tem a parte compacta e tem espaços vazios, não tem? Como a matéria descontínua, né? Mas esse é exatamente esse o raciocínio. Ótimo, muito bem. Vamos continuar aqui, que nós vamos chegar exatamente nessa ideia que você acabou de falar. E a terceira hipótese? Terceira hipótese. Porém, se parte das balas passar e parte ricochetear, concluímos que materiais dos dois tipos devem estar presentes dentro do caixote. Exatamente. É o que você pensou, não é isso? Uma É, parte pode bater e voltar, parte pode passar, né? Isso é uma ideia no campo do macro, né? Mas o que foi feito por Rutherford? Foi feito, eu acredito que os senhores já conhecem isso aqui né, há alguns anos, né? Já comentaram os senhores. Esse é o experimento do Rutherford. Como se processou isso? Ora, naquele momento já se conhecia que esse átomo, aquela partícula de Thomson, que tinha elétrons, que tinha características positivas, ela emitia radiação, emitia uma energia, né? E ainda não se sabia de onde, mas já se sabia que emitia energia. Alguns átomos de alguns elementos químicos. Então, a situação era assim, eu tinha muitas informações de vários campos, né? Então, isso já existia. Então, já tinha conhecimento da radioatividade, ou seja, uma energia extra que vinha do quem? Do átomo. Eu não sei de onde ela vem. E nesse caso, né, o elemento radioativo que foi utilizado foi o polônio. E hoje, né, se sabe que o polônio é um emissor alfa, massa 4, número de prótons 2. Naquela época, sabia que essa radioatividade proveniente do polônio tinha características positivas. Características positivas. Era isso que se sabia. E o que ele faz? Ele coloca, então, né, esse radioisótopo, que na época não era chamado de radioisótopo, né, do polônio,
que emite essas características positivas, hoje se sabe, né, exatamente isso aqui. Ele canaliza isso aí, já tinha conhecimento da física, né, da parte óptica, passa essa radiação aqui por determinados orifícios, né, lâminas de chumbo, e aqui ele coloca um material metálico, já se conhecia também o ouro, e coloca aqui um anteparo, e esse anteparo era uma substância, um sal, né, que emitia uma determinada luminescência. Então, tudo isso já tinha conhecimento, não é pouco conhecimento para montar um experimento dessa forma. Mas o raciocínio foi exatamente esse que eu coloquei aqui para os senhores. Seria a ideia de uma caixa fechada, que eu não sei o que tem lá dentro. Foi o que ele fez. Quem que era a caixa fechada, que eu não sei o que tem lá dentro? Essa placa de ouro. Não sei o que tem aqui dentro. Não sei. E eu vou... Quem que é a bala? A bala é essa incidência dessa radiação com características positivas. Essa é a minha bala. E essa minha bala bateu na caixa. E olha que incrível que ele observou. Ele observou que a maioria das balas, o que acontecia com elas? Que essa setinha vermelha aqui, ó? Não sofreu desvio? Não sofria desvio e passava direto. Era aquela ideia que ele pensou na segunda hipótese, né? Que ela está vazio ou contém materiais leves, ou seja, as balas atravessarem. Foi o que aconteceu. A maioria das partículas alfa passava diretamente, sem nenhum problema. Uma muito pequena parte batia e voltava. Opa, foi aquela outra ideia, a primeira hipótese. Bate e retorna. Mas era muito pequena a parcela. E tinha uma outra parcela que ia e sofria um pequeno desvio. Então, tem 3 situações aqui. A que prevaleceu em maior proporção foi passar direto. Mas eu tive momentos que bateu e voltou completamente, que é a primeira hipótese, e eu tive momentos que passou, mas sofrendo, né, um desvio, um pequeno desvio. E aí, então, a partir disso, o Rutherford chega a uma brilhante conclusão. Qual é? Que é exatamente isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, aquilo lá que nós olhamos, né? Que deixa eu só ampliar isso aqui um pouquinho. Já se conhecia algumas particularidades. Quais são? Que dentro da natureza elétrica, né, cargas iguais tinha o quê? Repulsão. Né? Se eu tenho carga negativa com negativa, eu tenho o quê? Repulsão. Né? Carga positiva com carga positiva, o que eu tenho? Repulsão. Então, isso já tinha conhecimento. E aí, o que ele pode chegar à conclusão? Ora, o que ele pensou? No interior do átomo, há uma região central. E essa região central, muito pequena, que era muito pouco sobre desvio, ela tem que ter características semelhantes a essa partícula que até então sabia que saía do núcleo saía do átomo de polônio e ela tinha características positivas. Uai, se eu bater o positivo no positivo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou ricochetear, ou seja, eu vou retornar o positivo no positivo. Agora, a maioria passa tranquilamente. Né? E aí, como que alguma coisa que antes do modelo atômico proposto por Thomson era o quê? Uma esfera compacta.
Com características positivas. Características positivas. Aqui tudo era positivo. Tudo positivo. O que era esperado quando eu mandava aquela partícula positiva aqui? Que 100% da emissão ricocheteasse. Exatamente, com 100% retornasse. Professora, E não aconteceu. Sim. agora então a massa é descontínua? Vamos lá, vamos chegar nisso aí. Daqui a pouquinho. Então, o esperava que batesse e voltasse. Certo? O que ele chegou a... Deixa essa pergunta, quem perguntou aí, por favor? Bruno, Bruno, deixa a pergunta aí. Não esquece de daqui a pouco você fazer ela novamente para eu relembrar, tá? Chegou aqui no ponto, então, que não poderia ser mais aquele modelo. Porque eu teria que ter exatamente essa ideia que eu tivesse ou algo muito leve, né, que tivesse aqui os espaços vazios, como o nosso colega falou. Tinha que ter espaço, alguma coisa que não, né, tivesse anteparo de bater e retornar. Era vazio. E daí, então, né, a revolução aqui da química, né, com o modelo atômico de Rutherford, vem, né? Qual é a revolução? A revolução é que o átomo é uma estrutura praticamente vazia. Praticamente vazia. Não é uma esfera maciça. E ela é o quê? Descontínua. E, logicamente, né, a maior essa estrutura descontínua, né, ela tinha espaços vazios. E aí, o modelo era proposto que tinha os elétrons. Não tinha os elétrons lá, o modelo de Thomson? Já tinha. Pois é. Então, nessa parte que era vazia, nós tínhamos os elétrons. Os elétrons estavam nessa parte vazia aqui. Mas como eles estavam? Né? Então, ó, a maior parte da massa do átomo se concentrava em uma pequena região central, a qual ele chamou de quê? De núcleo. E essa região central, ela tinha que ter característica positiva, semelhante à característica da época, que não era chamada nem de partícula alfa, mas daquela coisa que saía do polônio, do núcleo não, né? Do polônio, que tinha características positivas. Era igual, semelhante. E essa estrutura aqui nuclear, ela era, até então, naquele momento, ele propunha que ela era compacta. Algo compacto, maciço, e com essas partículas aqui. Algumas partículas, então, e os elétrons? Como eu acabei de falar, eles estavam aqui, nas camadas, na eletrosfera do átomo, nessa região em volta vazia. E aí ele propõe um novo modelo, que foi conhecido como modelo que? Planetário, né? Como é esse modelo planetário? O modelo planetário, ele se baseia exatamente nessa percepção aqui, né, de mundo atômico, né? Qual é essa percepção de mundo atômico? Eu vou passar aqui um pouquinho, um minutinho, depois eu volto aqui. Era isso aqui, né? O modelo proposto por Rutherford era basicamente uma ideia, né? Só pegar esse modelo aqui, ó, que eu tinha um núcleo e tinha uma eletrosfera. Nesse núcleo eu tinha as cargas positivas. E nessa eletrosfera, né, eu tinha as cargas negativas. E aí, nesse momento, a partir disso aí, conhece, então, essa partícula positiva que foi chamada de prótons. Então, era essa a proposta do modelo atômico de Rutherford. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo ok? Mas aí, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Se está tudo ok, deixa eu fazer uma pergunta. Então, tinha assim, ó, por exemplo, o átomo do elemento químico hidrogênio tem um próton. Número atômico
é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Confere? Então, ó, eu tenho um próton, que é igual a um elétron. É esse o modelo proposto por Rutherford. Então, eu tinha aqui, ó, uma partícula positiva no núcleo, e eu tinha aqui uma partícula negativa na eletrosfera. Só um minutinho, pessoal, só para eu desligar esse celular aqui, que eu esqueci de colocar no modo silencioso. Só um pouquinho, só um minuto. Desculpa aí, pessoal, esqueci de colocar meu celular no modo silencioso. E aí, eu tinha exatamente isso aqui. Certo? É uma partícula positiva e uma partícula negativa na eletrosfera. Era esse o modelo proposto. A ideia é mais ou menos essa. Vamos pensar agora no átomo de hélio que a gente tem, né, conhece hoje. Número atômico 2. Então, eu teria no núcleo dele quantas partículas positivas? 2. E teria quantas partículas negativas na eletrosfera? 2. Isso é possível, essa ideia aqui? O que vocês acham? Não, o núcleo ficaria instável por causa da repulsão entre os prótons. Exatamente. Esse próton com esse próton, cargas iguais se repelem. Essa era uma situação. A outra era, olha, o elétron está aqui, fazendo aqui um movimento circular em volta do núcleo do átomo. Carga positiva com carga negativa, o que eu tenho entre elas? Atração. Esse elétron ele ia circulando, perdendo a sua energia através do movimento circular, e ele ia vir para onde? Para onde que ele ia vir? No núcleo. Para o núcleo do átomo. Então, tinha duas falhas graves aqui no modelo atômico proposto por Rutherford. A ideia era brilhante, a ideia é que ele saiu daquela condição, né, de um modelo compacto, maciço, indivisível, mostrou que tinha elétrons e que esses elétrons estavam num espaço grande e vazio, e que as partículas positivas, que aí foram chamadas de prótons, estavam numa parte compacta e muito pequena. Né? A gente faz até uma comparação macro para vocês entenderem. Se a gente pensasse que essa parte compacta, pequena, fosse uma formiga, o tamanho de uma formiga, essa parte vazia, né, onde o elétron está circulando, que depois foi chamado de eletrosfera, seria o estádio, por exemplo, do Maracanã. A diferença, o tamanho em relação ao outro. Então, era algo muito pequeno comparado com algo muito grande, mas se algo muito pequeno era compacto. E esse algo muito grande era algo vazio. Por isso que a maioria das partículas alfa passavam. Bom, surge então uma terceira partícula. Qual seria essa terceira partícula subatômica? Né? Então, primeiro surgiu o elétron, depois o próton, e aí surge a terceira, que é o chamado nêutron. Qual é a função dessa partícula? Né? Percebeu-se que eu precisava de alguma coisa para o quê? Para neutralizar, né? Neutralizar a repulsão entre as partículas positivas. E aí, através de experimentos também, né? Esse cara aqui, ó, né? Descobre, Chadwick, em 1962, né? Essa partícula que ele considerou ela com massa, ela tem massa, mas ela não tem carga. E ela serviria exatamente para quê? Para diminuir a repulsão entre os prótons e, consequentemente, maior estabilidade do núcleo. Tá? Então, o átomo de Rutherford aí já vem sofrendo algumas correções. A primeira corrigiu, qual é? A repulsão entre os prótons. Mas e a segunda problema? Era a perda de energia do elétron e ele ia em direção ao núcleo. Tudo bem até aí? E aí estava proposto o modelo atômico de Rutherford, que seria exatamente isso aí, né? Eu acabei de falar aqui a diferença, né, do núcleo em relação
A ideia aí da eletrosfera é uma ideia discrepante, mas é mais ou menos isso aí. É na ordem de 10 mil vezes menor, né, o raio em relação à eletrosfera. É algo assim. Bom, e aí surge, né, algumas questões importantes, algumas características dessas partículas subatômicas. Quais são? A carga, né, a carga relativa, né, do elétron, na verdade, se a gente falar em Coulomb, é na ordem de 10 a menos 19 Coulomb, né, negativo. E a do próton, né, na verdade, também a carga em Coulomb é 10 a menos 19 Coulomb, só que positiva. Então, são idênticas, só que sinais opostos. E a massa? A massa do próton é da ordem, tá? A massa do próton é da ordem de 10 elevado a menos 27 quilogramas. A massa do nêutron também é da ordem de 10 elevado a menos 27 quilogramas. É algo pequeno ou é algo grande? Eu acho que tem um número aqui, né? Mas eu estou dando só como se diz, a potência, só para vocês terem uma noção. 10 elevado a menos 27 quilogramas, 10 elevado a menos 27 quilogramas. E a massa do elétron é 10, né, elevado a menos 31 quilogramas. A potência. Olha, a massa do próton e do nêutron é muito pequena, mas a massa do elétron, comparada com a massa do próton, ou comparada com a massa do nêutron, é na ordem de grandeza de 1836, ou, né, aproximadamente, né, menor. Por isso que quando eu falo, qual é a massa do átomo? Se eu pergunto, né, qual a massa de um átomo? Aí os alunos lá no ensino médio aprenderam assim, ó, é a soma de prótons mais nêutrons. O que é isso? Ué, mas um átomo, né, que a gente conhece hoje, a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Não é por enquanto. Pensando nas 3 partículas subatômicas, não é prótons, nêutrons e elétrons? Por que eu falo que a massa de um átomo é só prótons mais nêutrons? Por quê, pessoal? Porque a massa do elétron é tão pequena, né, que a nível de cálculo ela é desprezível, né, para Isso. A nível de cálculo que nós temos condições de fazer até o presente momento, né? Ou seja, é nós que temos a limitação, não é o elétron, não. Dentro da nossa limitação, do nosso conhecimento, né, nós ainda não temos como calcular. Eu gosto de falar isso, né, porque elétron tem massa. Mas nós desconsideramos porque nós não temos condições ainda de calcular essa massa. Então, a gente resume dizendo que a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo, naquela parte pequena que é prótons mais nêutrons. Esse era o modelo, né, proposto aí por Rutherford. Bom, nós já falamos das falhas e chegamos, então, à conclusão que hoje, né, esse modelo passou por correções, por várias, inclusive, né? E, logicamente, naquele momento, nós falávamos que, né, inclusive aquela questão da construção da tabela periódica, como é que a nossa tabela periódica é construída hoje? Alguém sabe dizer? Hein, pessoal? Estou limpando meu óculos aqui. Todo mundo já foi apresentado a tabela periódica, não já? Sim, é pelo número atômico, não é? Pelo número atômico, né? Por quê? Por que ela né, ela é construída pelo número atômico? Porque se você muda o número atômico, você muda o elemento, né? Você vai estar Porque mexendo você no muda o núcleo. elemento, porque exatamente, o que caracteriza, né, o elemento de um determinado átomo ou o átomo de um determinado elemento químico, melhor dizendo, né, é o seu número atômico, e que é o seu número de prótons. Então, o número atômico indica o número de prótons presente no núcleo de cada átomo. E
Por exemplo, se eu chegar a falar para você, olha, o átomo do elemento químico carbono tem número atômico 6. Existe algum outro átomo de algum outro elemento químico que tenha número atômico 6? Número de prótons, 6. Existe? Não. É a digital dele. É o seu número atômico, o seu número de prótons. Tá? Então, a tabela periódica atual, que é a proposta por Moseley, né, passou por vários anos e anos de discussão, né, a partir do momento que foi conhecendo os elementos químicos, tentando agrupar eles com características semelhantes, com uma periodicidade, por isso que é chamada tabela periódica, porque eu tenho grupos que se repetem o quê? A questão quer dizer, grupos com repetições, ou seja, periodicidade. Quando eu falo, o fulano de tal acorda todo dia, tal horário. É a repetição, é a periodicidade. Então, tem grupos semelhantes, repetitivos. E isso foi, né, ao longo dos anos, sendo construído. E chegou, então, em 1913, esse cara que, né, realmente conseguiu propor em relação ao número atômico, o número de prótons, que é aquilo que não altera. É o que caracteriza o átomo, é o seu número de prótons, o número atômico. Então, baseado em todo esse modelo atômico de Rutherford, foi possível construir tudo isso. Mas ele tinha falhas. E nós já falamos, nêutrons veio e resolveu. Mas outras não, né? E é uma questão muito importante que eu vou falar aqui para vocês, e talvez vocês tenham aprendido diferente, né? E vocês aprenderam, então, que o átomo ele pode estar no seu estado neutro ou pode estar no seu estado ionizado. Foi isso que vocês aprenderam dessa forma? Sim, foi. Mas o que diz os modelos atômicos que nós estudamos até agora? Lá o de Demócrito, que falou, né, que era algo maciço, compacto, indivisível, mas só pela intuição e a lógica. Depois, o de Dalton, que veio com a comprovação da conservação da massa, né, lei de Lavoisier. Depois, o de Thomson, que veio baseado na eletricidade. E depois, o de Rutherford, que veio baseado na questão do conhecimento, né, dessa partícula positiva e desse experimento fabuloso que ele pensou dessa questão da matéria ser compacta ou não ser compacta. E aí? Mas, independente do modelo, prevaleceu uma palavra, neutralidade. Por isso que quando eu falei aqui, se eu tenho, deixa onde eu falei, se eu tenho um próton no hidrogênio, eu tenho um elétron. Se eu tenho 2 prótons no hélio, eu tenho 2 elétrons na eletrosfera. E assim por diante. Ou seja, a quantidade de cargas positivas que eu tenho no núcleo, eu tenho de cargas negativas na eletrosfera. Ué, professora, mas você não falou que é a massa? Não. Uma coisa é eu pensar em termos de massa. Massa do próton em relação à massa do elétron, a massa do elétron é desprezível. Agora, quando eu falo de carga, eu até falei aqui, né? Em termos de Coulomb, aqui é o quê? A ordem de grandeza de 10 a menos 19 Coulomb. Só que do elétron é o quê? Sinal negativo, que está aqui, né? E aqui é o quê? 10 a menos 19 Coulomb, só que sinal o quê? Positivo. Então, a mesma quantidade de carga positiva eu tenho de carga negativa. Agora, a massa da carga positiva é diferente da massa da carga negativa. Tá claro isso? Sim ou sim? Então, o átomo, ele era o quê? Um átomo é um sistema eletricamente o quê? E aí, meus amigos? Neutro. Neutro. Desde antes de Cristo. E continua. O átomo é um sistema eletricamente neutro. Ou seja, a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas. Esse é o conceito de átomo que nós temos. É algo neutro. Não é algo carregado, eletricamente dizendo.
Tá? Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem, professor. Tudo bem. Então, vamos continuar. Deixa eu só pegar aqui eu acho que já não tem mais aqui, só um minutinho, eu volto para cá. Tá? Então, era isso que era a proposta, né, de Rutherford. Mas aí você tem um probleminha, professora. O que são íons? Só copiar isso aqui, porque eu gosto mais de lá. O que seriam íons? Que vocês já estudaram lá na química básica. O que eram íons? Vocês lembram desse termo, íons? São partículas carregadas? São partículas carregadas. E essas partículas carregadas têm origem do átomo. Quando o átomo faz o quê? Quando o átomo, ele pode perder ou ganhar elétrons. E aí eu vou ter a origem de novos sistemas, que nós chamamos de íons. Aí eu vou fazer uma pergunta clássica. Íons são átomos? Não, porque o átomo ele é neutro, né? E o íon ele não. O átomo é neutro. Né? Isso é uma discussão muito grande ainda na IUPAC. Se você pegar a literatura do ensino médio toda, ela vai dizer que íon é um átomo. Olha como está aqui. Ó. O átomo perde elétron chamado de cátion. Olha a ideia. Átomo perde elétron chamado de cátion. Átomo ganha elétron chamado de ânion. Até coloquei aqui entre quadradinho. É isso aqui que você vai encontrar aí no ensino, né, médio. Ou seja, o átomo, quando perde elétrons, ele deixou de ser átomo. Ele não é átomo mais. O átomo, quando ganha elétrons, não, ele não é átomo mais. Porque o conceito de átomo era algo que é eletricamente neutro. Então, esse átomo ele pode transformar em um íon. E essa transformação em um íon pode ser chamada de cátions e pode ser chamada de ânions. Tá? Então, essa é uma questão muito polêmica, né? Mas vocês entenderam a ideia que eu estou tentando aqui trazer para vocês? É que a partir do momento que eu mexo na eletrosfera do átomo, ele deixou de ser átomo e ele passou a ser um íon. E aí, nesse caso, o íon, a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Ok? Tudo bem até aqui? Ok, tudo bem. Tudo bem, então vamos lá. Bom, até aqui o modelo de Rutherford continuava aí prevalecendo, né, nas futuras gerações. E aí começa então esse propósito, né? Se eu tenho 11 prótons e se eu tenho 11 elétrons, isso que a gente vai discutir melhor em ligações químicas, né? E se eu vou perder um elétron, eu fico com 10 elétrons. Então eu tenho uma carga positiva a mais, é o chamado de cátion. Se eu tenho 17 prótons, por exemplo, do cloro, e 17 elétrons, e eu ganho um elétron, eu adquiri o quê? Uma carga negativa a mais. Eu represento ela aqui e é chamado de ânion. Foi assim que vocês estudaram lá no ensino médio, né? Isso nós temos aqui, não está dando para visualizar muito bem, mas essa é a tabela periódica. Hoje, né, nós temos até 119 elementos químicos, e esses 119 átomos de elementos químicos, cada um tem suas características específicas, a começar do seu número atômico, que é o que o caracteriza, e que nós vamos mais posteriormente estudá-los. Mas ainda não resolveu aquele problema. Qual era o problema? Nós já falamos aqui, que prótons mais neutro, também está claro. Qual era o problema que prevalece no modelo atômico de Rutherford? Vocês estão pensando, né? Enquanto vocês estão pensando, eu vou explicando essas coisas aqui básicas que vocês já viram, só para relembrar. E aí surgiram algumas relações entre os átomos dos elementos químicos. Uma das primeiras foram chamados isótopos,
que é isso? Esse prefixo iso quer dizer o quê? Igual. Igual. E esse Pzinho aqui a gente lembra de quê? Prótons. Prótons. Então, assim, nós temos alguns átomos do mesmo elemento químico, que se tem igual número de prótons, é o mesmo elemento químico, mas que pode sofrer variações das suas respectivas massas e das suas respectivas, logicamente, número de nêutrons. Eu mostrei isso para vocês na semana passada, vocês estão lembrados? Vamos ver aqui. Voltando aqui um pouquinho. Quando eu falei aqui, acho que eu falei. Falei aqui, ó, carbono 14 e carbono 12. Foi exatamente onde eu parei na aula passada e falei isótopos, não foi isso? E ainda mostrei mais um detalhe para os senhores. Falei, por que o carbono 14 é radioativo e por que o carbono 12 é estável? Não é isso? Radioativo, o carbono 14 e o carbono 12 estável. Nós conversamos sobre isso. Tem alguma dúvida com relação a isso? Não. Não. Está relacionado com o número de nêutrons, não é isso? Se eu tenho um desbalanço entre prótons e nêutrons, eu tenho um núcleo instável. Se eu tenho um núcleo instável, eu tenho que emitir essa radiação e eu tenho que, então, esse cara vai, né, um nêutron vai transformar em um próton, né? Por isso que o carbono 14 decai para nitrogênio. Por que o carbono 14 decai para nitrogênio? Porque ele tem dois nêutrons a mais. Um desses nêutrons aqui, ó, um desses nêutrons do carbono 14, um desses nêutrons aqui do carbono 14 vai transformar em próton. Então, aí eu passo a ser o quê? Número atômico 7. Número atômico 7 é o nitrogênio. Ele deixa de ser carbono e passa a ser nitrogênio. Aí ele continua tendo a mesma quantidade de massa. A massa não altera, continua a massa 14. Porque o nêutron transformou em próton. Certo? Então eu fico com 7 prótons e 7 nêutrons. E, consequentemente, eu tenho um núcleo estável, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de nêutrons. Bom, então nós mostramos isso na aula anterior e exatamente, né, nós chegamos aqui nesse conceito aqui, dos isótopos, né? Dos isóbaros, que também vocês vão lembrar depois, iso igual, azinho você vai lembrar de massa, então são massas atômicas o quê? Iguais, mas números atômicos o quê? Diferente, então não são átomos de elementos químicos diferentes. Os isótonos, o que seriam os isótonos? Iso igual, o N você lembra de neutro, são massas diferentes, o número de prótons é o número atômico diferente, mas se eu fizer 28 menos 12, que é o número de nêutrons, vai dar quanto 28 menos 12? 16. E 30 menos 14? 16. Então, apresenta o quê? O mesmo número de nêutrons. Por isso que eu faço que são isótonos. Então, alguns átomos de alguns elementos químicos são isótonos. E ainda nós temos os isoeletrônicos. O que seriam esses isoeletrônicos? Mesma Que quantidade de seria essa elétrons? Mesma quantidade de elétrons, né? Se eu perguntar assim aqui para você, esse átomo A, quantos elétrons ele tem? 12. 12. Esse átomo B aqui, quantos elétrons ele tem? Ele não é um átomo, né? Ele seria um íon. Opa, muito bem, muito bem. Ele é um íon. Esse íon B aqui, muito bem. Quantos elétrons ele tem? 12. 12. E esse íon C, quantos elétrons ele tem? 12 também. 12 também. Então, eu tenho um átomo que é isoeletrônico de um íon, que é isoeletrônico de um outro íon. Ou seja, eu tenho, né, são chamados isoeletrônicos. Então, são algumas conjunções, né, observações que foram retiradas do modelo atômico, né, proposto aí por Rutherford. Certo? E, logicamente, isso aqui está um pouquinho fora. Deixa eu só passar aqui. Aqui tá. A gente vai parar aqui, mas eu vou deixar exatamente isso aqui
para nós fazermos a reflexão. Deixa eu parar aqui, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Só aqui, e vou mais página. Aqui. Aqui, pessoal, nós vamos fechar nossa ideia aqui. Como nós tínhamos falado, né, o modelo atômico de Rutherford tinha falhas. E uma das falhas mais complicadas era aquela ideia que os elétrons têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, tudo bem? Existe uma atração entre elétrons e núcleo, cargas opostas, pois a carga elétrica, as opostas negativa e positiva se atraem. E como Rutherford, né, disse que esses elétrons ficavam circulando ao redor do núcleo, né? Então, eles iam perdendo essa energia e, atraídos pelo núcleo, eles iam cair aqui no núcleo. Então, esse era a principal dificuldade do modelo atômico de Rutherford. Esse, sim, foi, né, o X da questão que ele não conseguiu responder. Ele não conseguiu explicar. Ficou aí as interrogações com relação a isso aqui. E aí, professora, como que isso foi resolvido? Como isso foi resolvido? Essa dificuldade só foi superada com o surgimento do modelo atômico de Bohr em 1913. Só a partir, né? E mais que interessante, né? O Bohr, esse cara aqui, Linus Bohr, ele trabalhou com Thomson e posteriormente ele trabalhou com quem? Com Rutherford. Rutherford não trabalhou com Thomson? E o Linus Bohr era o discípulo mais novo, né? Então o Thomson era o mais antigo, veio o Rutherford e depois veio o Linus Bohr. Todo mundo lá do mesmo grupo de pesquisa. E, logicamente, né, ele trabalhou aqui, né, com esses dois físicos, né, e aí ele vem, então, né, de 1885 a 1962. 1962 não é muita coisa não, né, gente? 1962, esse cara, ó, olha aqui o modelo, 1913, não é? É algo que tem o quê? Cento e quantos anos? Pensando na questão histórica. 107. Pois é, algo muito recente, não é? Algo muito recente. Então, quando eu falo, né, o nosso conhecimento, ele ainda é muito, mas muito limitado. Professora, será que a gente estuda aqui esses modelos, esse negócio, ele pode mudar completamente daqui a uns 100 anos? Eu acredito que sim. Eu penso que sim. Que nós aqui entendemos, né, a cada vez que a gente vai estudando e entendendo um pouco mais a física quântica, que isso aqui ainda tem muitas lacunas, muitas interrogações. Conhecemos quase nada. Então, esse cara aí, né, 107 anos, propôs um modelo que depois teve, logicamente, algumas, ainda já mais observações dentro da quântica, mas que ele, basicamente, é o modelo proposto que nós vamos estar falando na próxima aula, que é esse modelinho aqui. Né? Baseado no princípio da física quântica. Baseado no princípio da dualidade da matéria, baseado no princípio que o elétron, né? Uma hora, quem falou isso lá para nós? Que o elétron tinha o quê? Massa e energia. Então, isso não é algo tão recente, mas que a partir desse conhecimento, né, de Planck, de Einstein, né, as equações aí da física, que vai se juntando e a gente traduz um novo modelo da química. Então, na próxima aula, a gente começa exatamente essa discussão desse modelo aqui. Alguma dúvida, senhores, até o presente momento que nós trabalhamos? Alguém tem alguma observação, alguma dificuldade que não conseguiu compreender? Pode estar falando aí para nós.
Por mim, tudo ok, professora. Tudo ok? Matheus, tem mais alguém aí que gostaria de falar alguma coisa? Está com alguma dificuldade do que a gente discutiu? Não? Por mim Todo também mundo tudo entendeu? ok, professora. Tudo certo? Então, ó, eu aqui vou baixar, né, a nossa lista de presença, baixando a nossa lista de presença. E se não há ninguém, né, nenhuma dificuldade, nós vamos aqui parar a gravação. Posso parar a gravação? Ok? Sim, Então, ok. ok. Então, por hoje é só, vocês estão liberados, até a próxima semana, se Deus quiser.